Olá, vamos fazer um resumo da unidade 2, pensamento criativo e oportunidade para a solução de problemas. Vamos lá? A gente teve 4 aulas aqui falando sobre o pensamento criativo e solução de problemas. Facilitação emocional do pensamento criativo, grupos criativos e solução de problemas, heurísticas e vieses, aprendendo a aprender. Vou pegar um pouquinho aqui os principais conceitos que a gente abordou. Na aula sobre facilitação emocional do pensamento criativo, a gente falou sobre o flow, um conceito do psicólogo Csikszentmihalyi, que fala que a gente tem aqui muito mais possibilidade de se sentir envolto numa tarefa quando a gente tem o desafio e a habilidade no seu potencial máximo. Depois a gente falou do triângulo da formação, as condições para criatividade e facilitação emocional para criar. Eu vou fazer mais um highlight, então, quais foram os principais conceitos que a gente abordou. Então, o flow está aqui, ó, a possibilidade, desafio máximo e habilidade máxima, né? Então, a gente, quando está em fluxo ou flow, a gente está colocando o nosso melhor numa tarefa sem perceber. Então, a principal característica do flow é essa noção de tempo que se vai. A pessoa está ali 3, 4 horas trabalhando e não se dá conta disso. Quando a gente tem muita habilidade para uma tarefa e não tem desafio, a gente vai entrando num estado de relaxamento e até de tédio. Já quando a gente tem muito desafio e pouca habilidade, a gente entra em ansiedade, em preocupação. Então, esse domínio de uma tarefa, segundo o Csikszentmihalyi, pode levar 10 anos só para a gente começar a criar em cima de algo que a gente está aprendendo. Na segunda aula, a gente abordou os grupos criativos e solução de problemas. Então, a gente falou sobre os obstáculos à criatividade, o valor do diálogo, elementos do processo criativo, a intuição e o encontro com o artista. Então, de como é importante a gente parar um pouquinho para ir lá e acessar o nosso artista interior, deixar que a criatividade possa fluir. Um conceito importante aqui para a gente fazer um destaque é o de diálogo. Um grupo criativo, ele se produz, ele se constitui a partir da troca coletiva. Então é extremamente importante que as pessoas possam falar sem ficar com medo de represálias ou mesmo sem se conter nas suas ideias, né? Por isso, para um grupo criativo acontecer, é necessária a escuta, o respeito, a observação, a autonomia. Sendo que, então, eu observo a relação com o outro, mas eu me mantenho íntegro nas minhas ideias, por isso a autonomia. Esse objetivo da escuta que é compartilhada. É como quando uma pessoa está falando e você diz: essa parte que você falou eu achei bem interessante, e aí a gente continua falando. Isso causa um bem-estar no grupo, porque parece que há sempre aqui uma corrente coletiva coletando as nossas ideias. E é claro que não ajuda muito a preparação. Então, quando tu faz uma apresentação e tu de fato te prepara demais, tu tá só colocando as tuas ideias. É bacana se preparar. Mas se você deixar aqui um espaço para que as pessoas digam o que acham, para que as pessoas comentem como aquilo desceu nelas, você sai do pensamento rígido, você sai da caixinha e você permite que a criatividade possa ser trabalhada aqui coletivamente. Um outro conceito interessante que a gente falou foi sobre o processo criativo de acordo com De Masi. Ele fala que precisa uma combinação de fantasia, realidade, emoção e razão. Nada mais de pensar que o criativo é uma pessoa que só fantasia as coisas. É preciso muita concretude também para colocar as nossas ideias no papel, para fazer aquela obra de arte que antes era só uma ideia. Então a gente tem uma combinação de elementos para a criatividade poder acontecer. Na aula sobre heurísticas e vieses, a gente falou sobre as 2 formas de pensar, as armadilhas do sistema 1, as influências do sistema 2 e quando os 2 lados se conversam. Quando a gente tem razão e emoção trabalhando juntas. Interessante que o cérebro intuitivo, ele é exatamente o que mais acessa o nosso mundo emocional.
Existem aí pesquisas que têm uma certa preferência de lateralidade cerebral. Não significa que só o lado direito trabalhe as ideias, as imagens, e só o lado esquerdo trabalhe a linguagem. Na verdade, a criação acontece da interação dos dois lados do cérebro. Então é essa colaboração que faz poder acontecer novas ideias. As nossas duas mentes, então, lembrando um pouco mais sobre elas. O sistema 1 é um sistema ágil, intuitivo, automático e voltado à nossa experiência. Tudo aquilo que a gente capta de forma subliminar contribui para o nosso sistema 1. Por exemplo, você que está aí estudando, enquanto você me escuta, outras coisas acontecem no teu ambiente, né? Sons que não estão aqui comigo na sala, contigo aí, estão acontecendo. Então é interessante que a nossa mente do sistema 1 está captando tudo isso. Quem sabe até mesmo a temperatura do ambiente que você está. E você não tem acesso imediato a essas informações. Essas informações são de fato passadas mais tarde para o sistema 2, que é um sistema mais lento, lógico, intencional e analítico. O sistema 2 é de fato a nossa mente pensante. É onde a gente tem acesso a pensamentos e até sentimentos da realidade, né? Então elas estão o tempo todo colaborando, mas quem mais é responsável pela nossa tomada de decisão é justamente o sistema 1. Ele que está captando possibilidades e que vai alimentar crenças e valores que o sistema 2 vai operacionalizar. Os dois lados, então, conversam para a nossa tomada de decisão. Esse foi a temática do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, um Nobel de Economia, que fala que a gente decide com a emoção e justifica as nossas decisões com a lógica. Parece que você decidiu de forma lógica, mas na verdade aquilo que você gosta mais, que te importa mais, que te parece mais relevante, já estava na base da tua decisão. Na última aula desta unidade, a gente falou sobre aprender a aprender. Falamos sobre o ciclo de Kolbe de aprendizagem, o melhor jeito de aprender, o efeito Netflix na tomada de decisão e as qualidades do melhor aluno. O ciclo de Kolbe, lembram vocês, parte de uma experiência concreta em que a gente está muito lidando com o pensamento, aí a gente vai analisar essa experiência, observando ela com um certo distanciamento, chegamos na conceitualização abstrata, em que a gente vai tentar sentir mais o que havia ali e, na verdade, conceitualizar ainda mais. Por último, experimentação ativa, em que estaremos prontos a atuar nesta experiência concreta. Sobre as qualidades do melhor aluno. Mesmo um aluno de curso assíncrono pode ser um aluno ativo, pode praticar aprendizagem ativa. Quando você apenas escuta e olha um professor, você está tendo um aprendizado passivo. Mas sempre que você conseguir fazer uma discussão sobre aquilo que foi feito, falado, e nesse caso mesmo que seja sozinho, uma reflexão, que você consiga praticar algo do que foi dito ou perceber na tua prática uma determinada teoria, e melhor de tudo, sempre que você consegue ensinar outras pessoas, você está usando aqui a tua capacidade de aprendizado ativo. É isso, bons estudos! Olá, vamos para mais um estudo de caso? Dessa vez a gente vai falar sobre um estudo de caso de treinamentos de segurança. A gente vai aplicar o nosso ciclo de Kolbe aqui no nosso estudo de caso. Então vamos imaginar que uma indústria de transformação
com elevados níveis de acidentes e situações de risco, estava com dificuldade de treinar seus funcionários. Os novos funcionários estavam se expondo a muitos riscos e tinham um certo desconhecimento sobre as regras e normas de gestão da empresa. Então, o que eles pensaram em fazer? Um programa de integração conduzido pelo RH, em que eles pensaram uma palestra de 45 minutos sobre segurança do trabalho, né? As pessoas assistiriam um vídeo de 20 minutos com os procedimentos de segurança. 20 minutos elas poderiam ouvir sobre normas e procedimentos de segurança do trabalho. E a chefia responsável iria, de alguma maneira, instruir sobre a utilização dos EPIs. Esse tipo de situação aqui, ela é bem real mesmo, inclusive pode ter acontecido até na tua empresa isso. Então todas as empresas, elas precisam garantir, especialmente na área industrial, né, treinamentos de segurança para novos funcionários e até mesmo para fornecedores de serviço que vão visitar a empresa. E o que o case está provocando é assim, como é que se poderia fazer para que esses treinamentos pudessem ser bem estruturados considerando o ciclo de Kolbe? Como é que se poderia dividir esse programa de 45 minutos, aí como ideal, né, por exemplo, para que as pessoas pudessem circular nas diferentes áreas do ciclo de Kolbe? Vamos então lembrar qual que é o ciclo de Kolbe, para a gente poder imaginar aqui o estudo de caso, né? No ciclo de Kolbe, a gente começa, eu vou citar aqui o exemplo do cafezinho. Vocês se lembram do exemplo do cafezinho que a gente dá na apostila? Então, olha só, eu tenho primeiro uma experiência concreta. O que seria eu ensinar a fazer cafezinho? Depois a gente pensa no treinamento de segurança. Eu experimentaria um café, né? Eu experimentaria diferentes tipos de café. Me colocariam 3 tipos de café, eu ia lá experimentar. Essa é a experiência concreta, é ela que abre o ciclo de Kolbe. Uma vez eu tendo feito a experiência completa, eu vou pensar sobre essa experiência, que é a observação reflexiva. Eu vou considerar como que essa experiência foi de alguma maneira assimilada pela minha consciência. Então eu vou, por exemplo, dizer qual foi o café que eu gostei mais, eu vou tentar supor qual estava mais, tem um determinado terroir específico que eu consegui sentir, umas frutas vermelhas, quem sabe num determinado café. Então eu vou tentar, de alguma maneira, saber como a experiência desceu em mim. E a partir desta reflexão eu vou conseguir conceitualizar. Então agora sim eu vou saber, Yali, eu acho que o café deveria ter primeiro moer, sei lá o que vai acontecer ali. Ou quem sabe eu vou ter preferido um determinado tipo de café, né? Ou eu vou dizer que tem que ser diferente o tratamento final ali, que vai melhor ou não com leite e por aí vai. Então quando eu começar a tipologizar, a categorizar um determinado conhecimento, eu já estou na terceira fase do ciclo de Kolbe, que é a fase da conceitualização abstrata. E eu começo a dividir as coisas em categorias para conseguir estudar elas melhor. Havendo feito essa divisão de categorias, eu posso tentar aplicar essa divisão de categorias numa possível experimentação. Então eu posso propor uma nova forma de apresentar esses diferentes cafés da próxima vez. Por exemplo, eu posso sugerir que aqueles que são com leite sejam provados por último. Eu posso sugerir que não se coloque mais do que 3 sabores diferentes com base em algum determinado critério. Né? Então, essa é a ideia do ciclo de Kolbe. Primeiro eu experimento, depois eu penso sobre aquilo que eu experimentei, eu reflito sobre como essa experiência desceu para o meu campo perceptivo. Daí eu começo a analisar mais profundamente e até categorizar as situações que eu experimentei ou dar nomes diferentes às minhas diferentes experiências, né? E por último, eu vou tentar fazer uma proposta de atualização e de tentativa de trazer aquilo numa possível nova experiência. Então, da prática para a teoria, a gente, na verdade, ganhou aí 2 intermediários. Essa que é a questão. O ponto mais alto do ciclo da experiência concreta é o campo mais prático. E o campo mais baixo do ciclo, que é a conceitualização abstrata, é o campo mais teórico. E o aprendizado melhor é esse que une prática e teoria. Então, voltando para o nosso estudo de caso, o que a gente percebeu que a gente precisava fazer aí, né? No programa atual, desculpem, eu acabei passando pelo ciclo. Aqui já pensando numa possível resposta, né? Então, já estava voltando para o ciclo lá. Uma possível resposta.
Na experiência concreta, a gente poderia falar uma apresentação para os funcionários de fotos de incidentes ocorridos na empresa ou em empresas em processos semelhantes, né? Então a característica principal aqui seria você tentar olhar o que é a ausência de segurança no trabalho. Nada mais importante nesse momento do que o fato, do que o incidente. Então a primeira parte do treinamento de segurança, não necessariamente no início, né? Mas logo que se começasse a fazer a aprendizagem, poderia abrir-se ali, talvez falando dos critérios da empresa ou da necessidade do próprio treinamento. Uma coisa boa para se abrir um treinamento é, antes da experimentação concreta, eu dizer do que vou falar, que nem a gente faz nas nossas aulas. Então é bacana para a gente imaginar a jornada de aprendizagem. Mas assim que eu saísse dessa apresentação inicial, eu poderia ir direto para a experiência concreta, mostrando ali fatos e dados. Se possível, inclusive, levando as pessoas a caminhar por fotos, por cenários, por situações possíveis de risco, em que elas pudessem participar ativamente de uma experiência como essas. Se não for possível elas caminharem, então tudo bem, um vídeo, né, para essa observação. O próximo passo seria compreender essas causas e efeitos associados à experiência. Então, analisar agora sim relatórios de incidentes, participar de situações de risco no setor. Então, eu ir numa determinada área, por exemplo, e eu pedir para alguém relatar. Conta para nós como foi quando tiveram aquela auditoria de segurança e havia uma pessoa subindo numa escavadeira. Aconteceu isso numa empresa que a Prof trabalhou. Eles estavam esperando uma auditoria de segurança do trabalho e passou uma pessoa numa reta escavadeira abanando de dentro da caçamba da reta escavadeira, na frente do auditor. Então, ao contar uma experiência que aconteceu e refletir como aquilo foi de fato assimilado pela equipe de segurança, não apenas tu brinca um pouco com uma coisa tão séria, mas tu mostra como o ser humano precisa pensar sobre a sua experiência, né? Tu garante que as pessoas possam imaginar aquilo tendo acontecido com elas. Outra coisa que ajuda aqui para a gente fazer a observação reflexiva, outras possibilidades. Workshops interativos, conduzidos por funcionários que, por exemplo, tenham participado dessa auditoria desastrosa, participar da análise de estatísticas e indicadores do setor, né? Então, algum tipo de estudo que já tenha sido feito sobre quais são as condições mais arriscadas na empresa, quais são as condições mais arriscadas num determinado setor ou área, o que já foi feito no passado sobre isso. Viram como tem muita coisa que dá para se trazer aqui. E, inclusive, pessoas mais assim teóricas, que nem aqui a Prof, né, que tem uma experiência vasta em teoria, a gente gosta muito disso. Isso é interessante. Cada ser humano tem um jeito melhor para aprender. E as pessoas que gostam de ler e de estudar, elas gostam de saber casos e histórias. Elas gostam de ler relatórios de outras coisas que já aconteceram naquilo que elas estão estudando, né? Muito bem, então se faz essa observação reflexiva a partir de coisas que tenham acontecido, como é que a gente pode estudá-las. E a gente entra na terceira parte possível, que é a da conceitualização abstrata. Agora a gente vai estudar conceitos e técnicas associadas a essa questão da segurança. Então, por exemplo, aprender sobre o uso de EPIs, esse é o momento. EPI, o equipamento de proteção individual, já é um conceito muito forte, muito comum de todo mundo que estuda segurança. Que são esses equipamentos, são as luvas, o capacete, o sapato com o bico, né, já para poder suportar impactos. Então eu posso agora sim já começar a categorizar as coisas e para que elas servem. Eu já aqueci bastante esse aprendizado para poder chegar nos EPIs. Eu vou entender também o uso deles, sinalizações disso no mapa de riscos da empresa. Viram uma outra palavra aqui conceitual, mapa de risco. Como construir um mapa de risco. Daqui a pouco eu vou trazer exemplos para os meus participantes de vários mapas de riscos e ver com eles se esses mapas dão conta do que precisam analisar, né? Então é uma conceitualização o máximo abstrata possível. Eu me desloco da minha realidade concreta, mas eu já me preparo para voltar à análise ativa novamente. Porque
Porque com o mapa de risco você pode dizer, ah, Ali, bacana, você fez um ótimo mapa de risco, mas você se esqueceu de ver riscos relacionados às questões ambientais, você só pegou riscos de segurança. E no nosso mapa de riscos nós queremos também riscos ambientais. Pois não, então vou lá e vou criar toda uma área nova para falar de riscos ambientais. E eis que no próximo treinamento de segurança, se entende que a segurança vai trabalhar também questões ambientais, por exemplo. Isso também acontece em algumas empresas, em que segurança do trabalho é associada à área ambiental. E as duas juntas colaboram para fazer os mapas de risco, né? Então, quando eu fosse colocar esse teste à prova, será que eu faço ambiental ou não no risco? Só para dar um exemplo aqui, né? Será que eu coloco juntas? Eu já estou entrando na parte da experimentação ativa, que é a última etapa do meu processo aqui de passar pelo ciclo de Kolbe num único treinamento. Agora eu vou testar ideias e técnicas. Exemplos então do que eu posso fazer? Assistir simulações de impactos de acidentes com ou sem a utilização de EPIs, participar de exercícios de simulação de primeiros socorros. Então agora eu posso, tendo compreendido a situação aquela da retroescavadeira, né? Como é que a gente pode evitar que isso aconteça? Ir lá e conversar com as pessoas, falar com elas, aqueles que estão ali lidando com as situações de risco, como é que eles acham que poderia ser para eles, como é que eles poderiam assimilar melhor as possibilidades, o que eles acham que dá certo, o que dá errado. Então eu vou de novo experimentar. Eu poderia fazer inclusive um campo de provas para as pessoas irem lá e praticar o seu novo treinamento de segurança no trabalho. Então, mais uma vez, se você foi mais nessa direção, que legal, né? A intenção não era fazer exatamente isso, mas compreender as diferentes etapas do nosso processo de aprendizado. É isso então, bons estudos!
Olá, vamos para a aula sobre facilitação emocional do pensamento criativo. A gente vai falar sobre o processo de flow, o triângulo da transformação, as condições para a criatividade e a facilitação emocional para criar. Você já reparou em algum artista realizando uma performance, ou um dançarino, um pintor? Você já se envolveu em uma atividade e não viu o tempo passar? Essas situações podem indicar o estado de flow, um estado de espírito em que a gente fica totalmente imerso no que a gente está fazendo. E a gente pode, inclusive, criar o novo em atividades que a gente já tem um amplo domínio. Nós vamos falar sobre isso nessa aula, mas também sobre a formação de indivíduos criativos, compreendendo o papel do ambiente e das nossas relações afetivas com a própria tarefa. Por último, a gente vai conhecer uma técnica para facilitação das nossas emoções, de forma a promover a criatividade. Ao final da aula, se espera que você possa mais atentamente perceber os seus processos criativos, facilitar os humores positivos, para que novas soluções possam chegar ao seu campo cognitivo. O processo de flow, ele é encantador, né? Quando você está, por exemplo, vendo uma bailarina se movimentar numa situação de alto desempenho, né? Aquelas apresentações grandes de ópera, por exemplo, você vê que a fluidez com que ela vai na pista faz parecer que ela nem tem dificuldade de fazer aquilo, quando na verdade são anos de treinamento para colocar força nos músculos, para conseguir colocar aquela percepção de leveza enquanto ela se movimenta. Também aqui no exemplo, um músico que toque um violão e que dê a gente a sensação de que não há dor, não há nenhuma dificuldade em fazer aquilo, quando na verdade a gente sabe também a dificuldade que é iniciar os seus estudos numa determinada área de arte, né? Então, essa falta de percepção do tempo em que a bailarina se sente, em que ela tem a sensação de que não viu o tempo passar, é quando ela entra em flow. Só que segundo o autor que fala sobre isso, a gente chamava ele na faculdade de O Impronunciável, porque o nome dele é Csikszentmihalyi, né? Segundo Csikszentmihalyi, a característica dessa pessoa é que ela envolveu-se tanto com aquela tarefa por tanto tempo que ela conseguiu fluir, né? Ela não perceberia, inclusive, os pensamentos mesmo que houvesse, porque ela se funde com a tarefa, assim como esse músico aqui de violão, certo? Para chegar ao estado de desempenho em flow em processos criativos, são necessárias muitas horas de treinamento. De acordo com o Csikszentmihalyi, para você criar algo novo em algo que você faz, você precisa de 10 anos de dedicação para essa coisa poder acontecer de uma maneira inovadora, diferente, você não cumprir apenas um protocolo, né? Enquanto flui. Só a arte pode trazer processo de flow? Claro que não. Então, por exemplo, algumas atividades como sopradores de vidro, pessoas que abrem a massa, aqueles pizzaiolos famosos, são atividades bem corriqueiras, comuns, mas que a pessoa coloca um tom de arte no que faz aquilo de uma maneira artística, né? E livre. Então, como é que é o processo de flow? Vamos compreender. Segundo Csikszentmihalyi, viram como é difícil de pronunciar esse nome? Segundo Csikszentmihalyi, a relação ideal que a gente tem com uma tarefa, ela coloca o máximo da tua habilidade. Então, quando a gente tem um desafio que é bastante difícil para nós, mas ao mesmo tempo a gente tem muita habilidade, a gente tem as condições para o flow poder acontecer. Já quando a gente, por exemplo, tem muita habilidade em uma determinada coisa e o desafio é pouco, a gente entra numa zona de tédio, né? Se sentindo desmotivado a ativar aquilo que você sabe fazer de melhor. Ou o contrário, quando você tem um desafio extremamente grande, mas você não sabe lidar com aquilo. Se vocês me dissessem, professora, a senhora tem que correr 2 quadras em 30 segundos, sei lá se isso é possível, não, isso não é possível, né? Mas eu simplesmente ficaria completamente ansiosa porque eu não consigo correr muito rápido, né? E esse é um exemplo de situação em que o desafio é muito maior do que a habilidade daquele que está executando a tarefa, tá? Então, para a gente ter flow, a gente tem que ter dificuldade, mas a gente tem que saber fazer.
E construir esse saber fazer é a partir da prática, né? Já quem estudou como um ser criativo se desenvolve, como é que ele se forma, afinal de contas ninguém foi para sempre criativo, né? Como é que uma pessoa sai de uma criança criativa para um adulto criativo? Então o Howard Gardner estudou e disse que tem 3 condições para um indivíduo ser criativo, que ele chamou o triângulo da formação, né? Então uma pessoa criativa, ela da criança ao mestre, ela teve toda uma preparação em torno daquilo que ela sabe fazer bem. Ele estudou, inclusive, o Gardner, 7 grandes gênios da humanidade, entre eles aí, né, vamos ver se eu consigo lembrar de todos, o Freud, o Einstein, o Picasso, o Stravinsky, o Eliot, o Graham, o Gandhi, e ele chegou à conclusão que todas essas pessoas, quando pequenas, elas já se envolviam de alguma maneira num processo de desenvolver sua maestria, né? Outra coisa que acontecia já com eles é esse tal campo de domínio, em que eles se envolvem com a tarefa em si com gosto. Eles vão dominando uma determinada área do conhecimento e não todas. Então eles não são assim multitarefas, né? O criativo ele aprendeu muito sobre determinada coisa e ficou muito tempo envolvido com isso. E por último, ele teve sim um ambiente, uma comunidade que acolheu essa possibilidade dele se desenvolver, né? Outras pessoas que fizeram parte desse mundo dele de criativo. É interessante a gente pensar também que 3 características faziam parte do seu processo de desenvolvimento, não mais como entorno, mas como meio que assim uma coincidência, de todas essas pessoas que ele estudou. Todas elas já mostravam os seus dons na infância, todas elas vivenciaram uma cultura de vanguarda, ou seja, no seu tempo eles estavam podendo perceber coisas que eram novidades, além da sua época, e todos eles tinham alguma espécie de apoio emocional, uma pessoa que podia acompanhar com eles o seu desenvolvimento, né? Então, em relação às emoções da criação, quais são as emoções que nós precisamos sentir para criar? De uma forma geral, a gente sabe que os humores positivos, eles ajudam a nossa mente a abrir janelas, a pensar em novas possibilidades. Por exemplo, se estamos de bom humor e de repente a gente se vê lidando com um plano de marketing e está difícil de lidar, você vai abrir janelas mentais que não estavam ali. Você vai perceber coisas que não pareciam tão óbvias. Se você estiver se sentindo alegre, se você estiver se sentindo confiante, você vai conseguir pensar fora da caixa. Então, sem dúvida, especialmente em reuniões coletivas que já ampliam a nossa energia, né? Quando a gente está entre mais pessoas, a gente já cria com mais facilidade, tem a ver com esse aumento, a ativação emocional e se sentir bem. Já os humores negativos, eles também podem ajudar de alguma forma, mas aí seria num processo de pré-criação, ou seja, observando o que está errado, observando como é que você pode atender melhor uma determinada necessidade de alguém. Então os humores negativos, eles ajudam a ver o que está errado. Já a criação em si da possibilidade, ela necessita de um espaço emocional de abertura e de melhor envolvimento psicológico com essa tarefa. Ou seja, eu também não tenho que ter medo de errar. A emoção mais danosa para a criação é o medo. É a sensação de que a gente é insuficiente, né? Outra coisa extremamente importante para a gente poder criar é a gente fazer pausas. A pausa, ela é um facilitador emocional para a criatividade. Muitas vezes ficar sem fazer nada já te ajuda a construir as bases para que uma nova ideia possa surgir. Inclusive, uma prática revelada por muitos criativos é a de você pausar para se abastecer de informações. Informações sensoriais, não necessariamente aquelas ligadas ao que tu vai criar, mas sem dúvida, se tu estiver fazendo um trabalho criativo ligado a uma produção textual, por exemplo, simplesmente se envolver com palavras e com textos em torno do que tu vai criar, vai te ajudar a ir fomentando essa mente subliminar nossa da criação, certo? Era isso então, bons estudos!
I grew up in Europe, and World War II caught me when I was between 7 and 10 years old, and I realized how few of the grown-ups that I knew were able to withstand the tragedies that the war visited on them. How few of them could even resemble a normal, contented, satisfied, happy life once their job, their home, their security was destroyed by the war. So I became interested in understanding what contributed to a life that was worth living. And I tried as a child, as a teenager, to read philosophy and to get involved in art and religion and many other ways that I could see as a possible answer to that question. And finally, I ended up encountering psychology by chance. Actually, I was at a ski resort in Switzerland without any money to actually enjoy myself because the snow had melted, and I didn't have money to go to a movie, but I found that reading the newspapers that there was to be a presentation by someone in a place that seemed in the center of Zurich, and it was about flying saucers he was going to talk. And I thought, well, since I can't go to the movies, at least I will go for free to listen to flying saucers. And the man who talked at that evening lecture was very interesting. And actually, instead of talking about little green man, he talked about how the psyche of the Europeans had been traumatized by the war, and now they are projecting flying saucers into the sky, kind of as he talked about how the mandalas of ancient Hindu religion were kind of projected into the sky as an attempt to regain some sense of order after the chaos of war. And this seemed very interesting to me, and I started reading his books after that lecture, and that was Carl Jung, whose name or work I had no idea about. Then I came to this country to study psychology, and I started trying to understand these roots of happiness. This is a typical result that many people have presented, and there are many variations on it. But this, for instance, shows that about 30% of the people surveyed in the United States since 1956 say that their life is very happy. And that hasn't changed at all, whereas the personal income on a scale that has been held constant to accommodate for inflation has more than doubled, almost tripled in that period. But you find essentially the same results, namely that after a certain basic point, which corresponds more or less to just a few $1,000s above the minimum poverty level, increases in material well-being don't seem to affect how happy people are. And in fact, you can find that the lack of basic resources, material resources, contributes to unhappiness, but the increase in material resources do not increase happiness. So my research has been focused more on, after finding out these things that actually corresponded to my own experience, I tried to understand now, where in everyday life, in our normal experience, do we feel really happy? And to start those studies about 40 years ago, I began to look at creative people, first artists, then scientists, and so forth, trying to understand
what made them feel that it was worth essentially spending their life doing things for which many of them didn't expect either fame or fortune, but which made their life meaningful and worth doing. This was one of the leading composers of American music back in the 70s, and the interview was 40 pages long, but this little excerpt is a very good summary of what he was saying during the interview, and it describes how he feels when composing is going well. And he starts by describing it as an ecstatic state. Now, ecstasy in Greek meant simply to stand to the side of something. And then it became essentially an analogy for a mental state where you feel that you are not doing your ordinary everyday routines. So ecstasy is essentially a stepping into an alternative reality. And it's interesting, if you think about it, how when we think about the civilizations that we look up to as having been pinnacles of human achievement, whether it's China, Greece, Hindu civilization, or the Mayas, or Egyptians, what we know about them is really about their ecstasies, not about their everyday life. We know the temples they built so where people could come to experience a different reality. We know about the circuses, the arenas, sport arenas, the theaters. These are the remains of civilizations, and they are the places that people went to experience life in a more concentrated, more ordered form. Now, this man doesn't need to go to a place like this, which is also, this place, this arena, which is built like a Greek amphitheater, is a place for ecstasy also. We are participating in a reality which is different from that of everyday life that we're used to. But this man doesn't need to go to there. He needs just a piece of paper where he can put down little marks, and as he does that, he can imagine sounds that had not existed before in that particular combination. So once he gets to that point of beginning to create, like Jennifer did in her improvisation, a new reality, that is a moment of ecstasy. He enters that different reality. Now, he says also that this is so intense an experience that it feels almost as if it didn't exist. And that sounds like a kind of a romantic exaggeration, but actually our nervous system is incapable of processing more than about 110 bits of information per second. And in order to hear me and understand what I'm saying, you need to process about 60 bits per second. That's why you can't hear more than two people. You can't understand more than two people talking to you. Well, when you are really involved in this completely engaging process of creating something new, as this man does, he doesn't have enough attention left over to monitor how his body feels or his problems at home. He can't feel even that he's hungry or tired. His body disappears, his identity disappears from his consciousness because he doesn't have enough attention, like none of us do, to really do well something that requires a lot of concentration and at the same time to feel that he exists. So existence temporarily suspended. And he says that his hand seems to be moving by itself. Now, I could look at my hand for 2 weeks and I wouldn't feel any awe or wonder because I can't compose. But so what he's not telling you here, but in other parts of the interview, is that obviously this automatic, spontaneous process that he's describing can only happen to someone who is
very well trained and who has developed technique. And it has become a kind of a truism in the study of creativity that you can't be creating anything with less than 10 years of technical knowledge, immersion in a particular field. Whether it's mathematics or music, it takes that long to be able to begin to change something in a way that it's better than what was there before. Now, when that happens, he says, the music just flows out. And because all of these people I started interviewing, this was an interview which is over 30 years old, so many of the people describe this as a spontaneous flow that I call this type of experience the flow experience. And it happens in different realms. For instance, a poet describes it in this form. This is by a student of mine who interviewed some of the leading writers and poets in the United States, and it describes the same effortless, spontaneous feeling that you get when you enter into this ecstatic state. This poet describes it as opening a door that floats up in the sky. Very similar description to what Albert Einstein gave as to how he imagined the forces of relativity when he was struggling with trying to understand how it worked. But it happens in other activities. For instance, this is another student of mine, Susan Jackson from Australia, who did work with some of the leading athletes in the world. And you see here in this description of an Olympic skater the same essential description of the phenomenology of the inner state of the person. You don't think it goes automatically. You merge yourself with the music and so forth. It happens also actually in the most recent book I wrote called Good Business, where I interviewed some of the CEOs who have been nominated by their peers as being both very successful and very ethical, very socially responsible. You see that these people define success as something that helps others and at the same time makes you feel happy as you are working at it. And like all of these successful and responsible CEOs say, you can't have just one of these things to be successful. If you want a meaningful job and successful job, Anita Roddick is another one of these CEOs we interviewed. She is the founder of Body Shop, the cosmetic, kind of natural cosmetic thing. It's kind of a passion that comes from doing the best and having flow while you're working. This is an interesting little quote from Masaru Ibuka, who was, at that time, starting out Sony without any money, without a product. They didn't have product, they didn't have anything, but they had an idea. And the idea he had was to establish a place of work where engineers can feel the joy of technological innovation, be aware of their mission to society, and work to their heart's content. I couldn't improve on this as a good example of how flow enters the workplace. Now, when we do studies, we have, with other colleagues around the world, done over 8,000 interviews of people, from Dominican monks to blind nuns to Himalayan climbers to Navajo shepherds who enjoy their work. And regardless of the culture, regardless of education or whatever, there are these 7 conditions that seem to be there when a person is in flow. There's this focus that once it becomes intense, leads to a sense of ecstasy, a sense of clarity. You know exactly what you want to do from one moment to the other. You get immediate feedback. You know that what you need to do is possible to do, even though difficult. And sense of time disappears. You forget yourself. You feel part of something larger. And once those conditions are present, what you're doing becomes worth doing for its own sake.
In our studies, we represent the everyday life of people in this simple scheme, and we can measure this very precisely, actually, because we give people electronic pagers that go off 10 times a day, and whenever they go off, you say what you're doing, how you feel, where you are, what you're thinking about. And two things that we measure is the amount of challenge people experience at that moment and the amount of skills that they feel they have at that moment. So for each person, we can establish an average, which is the center of the diagram. That would be your mean level of challenge and skill, which will be different from that of anybody else. But you have a kind of a set point there, which would be in the middle. If we know what that set point is, we can predict fairly accurately when you will be in flow, and it will be when your challenges are higher than average and skills are higher than average. And you may be doing things very differently from other people, but for everyone, that flow channel, that area there, will be when you are doing what you really like to do. Play the piano, probably. Be with your best friend. Perhaps work, if work is what provides flow for you. And then the other areas become less and less positive. Arousal is still good because you are over challenged there. Your skills are not quite as high as they should be, but you can move into flow fairly easily by just developing a little more skill. So arousal is the area where most people learn from, because that's where they are pushed beyond their comfort zone, and that to enter, going back to flow, then they develop higher skills. Control is also a good place to be, because there you feel comfortable, but not very excited. It's not very challenging anymore. And if you want to enter flow from control, you have to increase the challenges. So those two are ideal and complementary areas from which flow is easy to go into. The other combinations of challenge and skill become progressively less optimal. Relaxation is fine, you still feel okay. Boredom begins to be very aversive, and apathy becomes very negative. You don't feel that you're doing anything, you don't use your skills, there's no challenge. Unfortunately, a lot of people's experience is in apathy. The largest single contributor to that experience is watching television. The next one is being in the bathroom sitting. And then, even though sometimes watching television about 7 to 8% of the time is in flow, but that's when you choose a program you really want to watch and you get feedback from it. So the question we are trying to address, and I'm way over time, is how to put more and more of everyday life in that flow channel. And that is the kind of challenge that we are trying to understand. And some of you obviously know that how to do that spontaneously without any advice, but unfortunately a lot of people don't. And that's what our mandate is, in a way, to do. Okay? Thank you. Thank you. Olá, vamos para a aula sobre grupos criativos e solução de problemas.
Nós vamos falar sobre obstáculos à criatividade, o valor do diálogo, elementos do processo criativo e a intuição como base para o encontro com o artista. Será que a criatividade é uma coisa que a gente já tem de nascença ou que a gente desenvolve? Ora, embora existam muitos talentos que a gente traga conosco, todos nós podemos ser criativos, porque a criatividade ela diz respeito a um processo e não a uma determinada forma de ver a realidade. Nessa aula, a gente vai aprender sobre os obstáculos à criatividade e como o diálogo é a porta de entrada para a criação compartilhada em grupos humanos. Em seguida, a gente vai conhecer os elementos que fazem parte do processo criativo, entendendo o papel da razão e da emoção nas nossas inovações e nas nossas propostas de soluções de problemas. Por último, a gente vai ter uma sugestão de 2 práticas que prometem acelerar os processos criativos. Muitos dos obstáculos são atitudes de defesa, em que o indivíduo procura evitar sentimentos ansiosos e interrompe a sua criação. A gente vai falar sobre esses obstáculos do processo criativo. E, de fato, às vezes até remover esses obstáculos requer a criatividade em si, certo? Então, vamos lá. Quais são esses obstáculos à criatividade? A primeira coisa são percepções negativas. Você achar já de antemão que não vai dar certo, que você não consegue, que você escreve errado, que você vai ser mal avaliado pelos outros. Essas percepções negativas são provocadas pelo teu próprio ego, aquele medo, não em si do que vai ser o resultado da análise, mas de não ser bom o suficiente. E por isso o medo aparece aqui como um grande obstáculo à criatividade, né? Então nem toda percepção negativa é baseada no medo, mas sem dúvida o medo fornece percepções negativas para a nossa realidade. Outro problema é a da questão da linguagem, né? A linguagem que você, de alguma maneira, não domine para poder criar. E quando eu falo em linguagem, eu não falo só a linguagem verbal, eu estou falando também, por exemplo, da linguagem musical, da linguagem artística, dos conceitos relacionados àquilo que você vai criar e que talvez você precise, né? Um quarto grupo de obstáculos à criatividade são as barreiras culturais. De fato, você ficar preso demais à tua cultura, você não se abrir às possibilidades de leitura da realidade das outras pessoas, né? E um outro tipo de obstáculo à criatividade é simplesmente o acesso que você possa ter a determinadas pessoas, a algumas facilidades tecnológicas que possam permitir que você consiga criar livremente, certo? Muito bem. E pensando nisso, uma pergunta que a gente pode se fazer é: será que a gente consegue criar em grupo? Será que a gente pode fazer a cocriação de várias pessoas participarem de uma determinada cocriação? Segundo um psicólogo pesquisador há mais de 30 anos de grupos humanos, o William Isaacs, é extremamente importante para que a gente possa criar em conjunto o diálogo. E o diálogo, o método dialogue dele em inglês, ficou muito famoso no MIT, né? E ele fala que é importante para que a gente possa trabalhar o grupo criativo, ter todo esse espaço para a troca, para que as pessoas diferentes possam trazer o seu melhor. Então, características de um grupo criativo é, de fato, a escuta, o respeito, a observação, a autonomia, em que as pessoas podem observar umas às outras, mas ao mesmo tempo ter autonomia de serem elas mesmas, né? Uma coisa que não ajuda no grupo criativo seria você estar extremamente preparado. Você se preparar demais não te ajuda, porque você acaba engessando-se para aquilo que vai falar e se preparando na fala para a próxima vez na interlocução. Tem até uma fala que se diz assim: você está me ouvindo ou você está esperando a sua vez de falar, né? Porque quando você não está mais ouvindo alguém, você começa a projetar a tua próxima fala e isso trava a criação em conjunto. Da mesma forma, se você tem um pensamento muito rígido, você entende que só de uma determinada maneira algo tem que ser feito, isso atrapalha teu processo criativo, né? E claro, sem dúvida, eu falei aqui rapidamente, mas o respeito.
Você não precisa concordar com as pessoas, mas deixar que elas possam livremente falar o que pensam contribui para que elas possam criar junto contigo. Mais uma vez a gente pode voltar à questão do medo, né? E da importância da segurança psicológica, que é você poder falar coisas que não necessariamente estão certas, que não necessariamente vão ser a solução ideal que vai ser encontrada depois, mas que foi possível para você explanar nesse teu grupo criativo. E quais são os elementos do processo criativo? O que precisa para você começar a criar? O Domenico De Masi fez um modelo muito interessante sobre isso. O De Masi, ele é famoso pelo livro O Ócio Criativo, lá dos anos 90, em que ele já falava da importância da gente se afastar um pouco, né, daquilo que você está criando. De que você fique um tempo, olha aquilo que a gente já falou sobre a pausa na outra aula, mas ele chamava de ócio criativo aquele feito para criar, o ócio para poder criar. Então uma caminhada em que você está conscientemente fazendo aquele ócio para poder criar as condições da criação, né? E tem um certo consenso de que os indivíduos criativos, sejam eles artistas, líderes ou cientistas, eles têm uma ampla capacidade de observação, uma motivação, uma energia ímpar para tomar e viver as suas decisões, né? A gente entende que os criativos eles são mais livres e menos dependentes da lógica, mais inclinados ao sonho e à fantasia. Só que o Domenico De Masi vai dizer que não é bem assim e que a gente precisa tanto da questão emotiva e da fantasia como da esfera racional para a gente poder acessar as pessoas, né? Que a gente precisa ter um pouco de emoção e um pouco de razão. E o que é o pensamento primário e o pensamento secundário? Aqui ele está falando do ponto da fantasia, dos nossos pensamentos mais submersos, aqueles que não são acessíveis à nossa consciência necessariamente, até mesmo as psicoses estão aqui, né? Que é a realidade aumentada, que seria você achar que algo que é irreal é real, né? Então, mas independente de ter ou não a psicose, a questão do pensamento primário é ter a fantasia, poder fantasiar. E o pensamento secundário te fala da importância de poder estar ancorado na realidade. Vejam que interessante, então eu tenho fantasia, eu tenho realidade, eu tenho emoção, eu tenho razão, e é na congruência disso tudo que acontece a criação. E aí ele faz algumas elucubrações assim, né, sobre como é que isso aqui poderia acontecer na realidade. Então, quando eu tenho a emoção associada à realidade, eu vou ter uma emoção administrada. Aqui entra muito o campo da inteligência emocional, por exemplo, né? A área da fantasia, pura e simplesmente, eu estou no campo emocional e ao mesmo tempo no pensamento primário. Quando eu tenho pensamento primário e racional, eu posso ter técnicas introjetadas, coisas que eu fiquei imaginando como fazer. Por exemplo, quando eu estou aqui desenhando um desenho animado, né? Estou desenhando meu personagem de desenho. Eu estou no mundo da fantasia, eu estou ao mesmo tempo criando uma técnica. E a área da concretude, em que as coisas de fato se manifestam, são, por exemplo, a esfera racional diretamente ligada à realidade. Um movimento interessante também que é bom da gente quebrar aqui, além de que a ideia de que o criativo é só fantasioso, é de que às vezes a gente pensava que a gente sai da fantasia e daí a gente vai para a realidade, né? Que a gente sai de um campo imaginário e que a criação é materializar esse campo imaginário. E ele dá um exemplo, o De Masi, de que não é bem assim. Por exemplo, o auditório de Ravello, na Itália, em que o Oscar Niemeyer, ele saiu do ponto de vista da concretude, porque ele compreendeu primeiro como o terreno estava posicionado. E havendo percebido as oscilações do terreno e a alta inclinação, ele acabou fazendo ali um auditório. Então ele partiu da realidade para poder criar depois. Por último, eu gostaria de falar de que todo artista precisa trabalhar a sua intuição e que por isso vale a gente ter um encontro com o artista, né? Que é de fato você ter momentos para alimentar em si a arte, seja pela música, seja pelo movimento, seja simplesmente fazer um passeio sem ter necessariamente aonde ir, né? Só para passear mesmo. Tudo isso favorece o teu encontro com o artista. Era isso então, bons estudos!
So the creative process, you know this, from the first idea to the final product is a long process. It's super iterative, lots of refinement, blood, sweat, tears, and years. And we're not saying you're going to go out for a walk and come back with the Sistine Chapel in your left hand, right? So what frame of the creative process did we focus on? Just this first part, just brainstorming, coming up with a new idea. So we actually ran 4 studies with a variety of people. You were either walking indoors or outdoors, and we all found the same. All of these studies found the same conclusion. I'm only going to tell you about one of them today. So one of the tests we used for creativity was alternate uses, and this test you have 4 minutes, and your job is to come up with as many other ways to use common everyday objects as you can think of. So, for example, what else would you do with a key other than to use it for opening up a lock? Clearly, you could use it as a third eyeball for a giraffe, right? Maybe. That's sort of interesting, kind of new, but is it creative? So people came up with many ideas as they could, and we had to decide, is this creative or not? So the definition of creativity that a lot of people go with is appropriate novelty. So for something to be appropriate, it has to be realistic. So unfortunately, you can't use a key as an eyeball. Boo. But novel is the second thing, is that nobody had to have said it. So for us, novelty, it had to be appropriate first, and then for novelty, nobody else in the entire population that we surveyed could have said it. So you might think you could use a key to scratch somebody's car, but if somebody else said that, you didn't get credit for it. Neither of you did. However, only one person said this. If you were dying and it were a murder mystery, and you had to carve the name of the murderer into the ground with your dying words. So one person said this. And it's a creative idea because it's appropriate and it's novel. So you either did this test and came up with ideas while you were seated or while you were walking on a treadmill. They did the test twice with different objects. 3 groups. The first group sat first and then sat again for the second test. The second group sat first and then did the second test while walking on a treadmill. The third group, and this is interesting, they walked on the treadmill first and then they sat. Okay, so the 2 groups that sat together for the first test, they looked pretty similar to each other, and they averaged about 20 creative ideas per person. The group that was walking on the treadmill did almost twice as well. And they were just walking on a treadmill in a windowless room. So, remember, they took the test twice. The people who sat twice for that second test, they didn't get any better. Practice didn't help. But these same people who were sitting and then went on the treadmill got a boost from walking. Here's the interesting thing. The people who were walking on the treadmill still had a residue effect of the walking, and they were still creative afterwards. So the implication of this is that you should go for a walk before your next big meeting and just start brainstorming right away. So we have 5 tips for you that will help make this the best effect possible. So first, you want to pick a problem or a topic to brainstorm. So this is not the shower effect. This is not when you're in the shower and all of a sudden a new idea pops out of the shampoo bottle. This is something you're thinking about ahead of time, and they're intentionally thinking about brainstorming a different perspective on the walk. Secondly, I get asked this a lot. Is this okay while running? Well, the answer for me is that if I were running, the only new idea I would have would be to stop running. So... But if running for you is a comfortable pace, good. So it turns out whatever physical activity is not taking a lot of attention. So just walking at a comfortable pace is a good choice. Also, you want to come up with as many ideas as you can. So one key of creativity is to not lock on that first idea. Keep going. Keep coming up with new ones until you pick 1 or 2 to pursue. You might worry that you don't want to write them down because what if you will forget them? So the idea here is to speak them. Everybody was speaking their new ideas. So you can put your headphones on and record through your phone and then just pretend you're having a creative conversation, right? Because the act of writing your idea down is already a filter. You're going to be like, is this good enough to write down? And then you write it down. So just speak as many as you can and record them and think about them later. And finally, don't do this forever, right? If you're on the walk and that idea is not coming to you, come back to it later at another time. So I think we're coming up on a break right now.
So I have an idea. Why don't you grab a leash and take your thoughts for a walk? Thank you. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula sobre heurísticas e vieses. Nós vamos falar sobre duas formas de pensar, as armadilhas do sistema 1, as influências do sistema 2 e quando os dois lados, os dois mundos da nossa mente conversam, certo? Um conceito do século XIX, de um autor chamado John Stuart Mill, é do Homo economicus. Ele se baseava na ideia de que a gente veio com racionalidade perfeita, que a gente é capaz de decidir com base nas melhores heurísticas possíveis e tendo resultados imediatos. Partia-se do princípio que a gente consegue julgar esses caminhos e opções possíveis e escolher o melhor curso de ação de uma maneira objetiva, puramente racional. Por isso, Homo economicus. Hoje a gente sabe que esse indivíduo não existe, né? Que não existe a maneira da gente decidir da melhor forma possível, considerando todas as opções para chegar em resultados ótimos. Mas é muito importante a gente estudar como a gente toma decisões e o que é esse tal julgamento, né? Então, para entender isso, vamos começar falando sobre as duas mentes. Nós temos duas formas de pensar. Esse entendimento ele nasceu com o Simon, que foi o Nobel de Economia em 78, e depois foi aperfeiçoado por um autor chamado Kahneman, né? Que foi um prêmio Nobel de Economia também, né? O Kahneman dizia que a gente tem duas formas de pensar. Uma delas é ágil, que a gente vai chamar de sistema 1. O sistema 1, ele gera impressões, sentimentos, inclinações, tudo que depois vai ser ou não endossado, aceito pelo sistema 2, que é um sistema lento, lógico, intencional, racional e analítico. É aqui no sistema 2 que a gente vai, de fato, trazer as nossas crenças para o domínio da razão. Mas vejam que interessante, ele é extremamente lento. Ó a tartaruguinha ali com ele, né? E já o sistema 1, ele capta tudo que você está experimentando e ele fornece insumos para o teu sistema 2. Por isso que a gente diz que ele é intuitivo. Mas não se esqueçam, ele parte da tua experiência, do que você de fato vivenciou, né? Outra coisa é que ele liga uma sensação direta à tua memória, ele te conecta diretamente com a tua memória. Você não precisa de esforço no sistema 1. As memórias vão vir, a gente chama até de pop-up mental, quando você está falando uma coisa e te surge algo na cabeça. É como se eu tivesse o sistema 1 te entregue para a cognição aquela associação livre que você fez, né? Então, para a gente entender como é que os sistemas vão se ligar nas formas de pensar, vamos entender como é que seria o sistema racional. Se fosse possível ser essa pessoa que decide com base na razão.
Ora, se isso acontecesse, a escolha racional, a gente teria que ter, de fato, responsabilidade mínima sobre as nossas decisões, né? Era a esperança dos tomadores de decisão em que tudo fosse racional, porque daí você faria a melhor forma de decidir, não precisaria pensar a respeito disso ou considerar as tuas próprias dificuldades. O sistema racional, ele parte de 6 etapas, tá? Então você identificaria o problema ou oportunidade, é sempre bom a gente ver o ideal para depois imaginar o real. Mas com base nessas formas aqui de decidir, muito da inteligência artificial, por exemplo, está sendo feita hoje. Quando você vai fazer um processo em TI, você tenta entender qual seria a heurística racional, né? Então, identificação do problema, você escolhe o melhor processo decisório, como é que vai ser feita a decisão. Você descobre ou desenvolve escolhas possíveis, então toda decisão tem que se basear nas possibilidades de escolha. Você seleciona de maior valor, implementa e depois avalia para saber se implementou bem. O principal ponto aqui é decidir o melhor processo de decisão, ela não simplesmente acontece, como é que vai ser, se vai ser etapas ou não, se vai ter critérios ou não. E trabalhar as diferentes escolhas, né? Isso ajuda você a entrar num processo racional de tomada de decisão. Só que tem armadilhas, e tem armadilhas que o próprio Sistema 1, que é aquele que mais influencia as nossas decisões, vai nos trazer. E essas armadilhas têm a ver com o fator humano, né? Então, a nossa dificuldade ou vontade de reconhecer os nossos problemas, a nossa falta de capacidade de trabalhar informações simultâneas, ou é uma coisa ou é outra, a nossa dificuldade de reconhecer os nossos limites e a nossa insistência em abordar coisas que não deram certo, né? Então a gente vai lá e por atribuição, por ter feito uma vez dar certo, a gente entende que vai dar certo de novo. Então o nosso Sistema 1, ele é falho porque ele vai de acordo com a experiência. Mesmo que não tenha sido o melhor, o cérebro faz um atalho e busca aquilo que ele já conhece. Por isso é extremamente difícil a gente decidir diferente do que já decidiu em relação a uma determinada coisa, a um determinado atributo, tá? Já as influências do Sistema 2, ou seja, a nossa mente, ela também tem as falácias e as heurísticas mentais para decisão, né? Então, um exemplo aqui de heurística, de falácia mental, é o raciocínio por analogia. É você entender que uma vez que tenha dado certo num evento anterior, vai dar certo de novo. Olha aqui o gatinho, né? O gatinho uma vez perseguiu um passarinho, deu certo, e agora ele acha que porque voa, então ele consegue também. Por analogia, esse bicho voa, eu sei pegar bicho que voa, eu vou pegar esse bicho. E, na verdade, a analogia não ajuda em nada, porque depende da situação, do momento e das características e indicadores que se apresentam ali para você decidir melhor, né? Um outro exemplo aqui de falácia nossa é o de âncora e ajuste. Também são chamados aqui, gente, essas coisas que eu estou trazendo, de vieses mentais, né? Que são aqueles filtros que a gente coloca na percepção da realidade que nos viesam. E a gente tem também o viés de âncora e ajuste. Então, uma âncora inicial em que a gente vai lá e baseia a nossa forma de pensar e não importa o que se mude, eu sempre volto para aquela mesma âncora. E aqui quem tem gatos, mais uma vez, pode dar esse exemplo, né? Eu sou uma dona de gatos. Um gato, não importa quantas vezes enxergue uma caixa de papelão, vai preferir a caixa de papelão a tudo mais que a gente apresente para eles poderem dormir, né? Outro exemplo de viés, então, mental do Sistema 2. A heurística de disponibilidade. Então agora, como isso é o que está mais acessível à minha memória, é o que eu posso buscar mais fácil, está mais disponível, eu vou lá e eu entendo que isso poderá me ajudar, né? Então é estimar a facilidade de um evento a partir da facilidade com que ele ocorra. Eu vou lá e vou colocar ele como uma possibilidade primeira para mim, né? Eu acesso mais facilmente. Uma vez saiu um ratinho desse buraco e agora vai sempre sair ratinho desse buraco, mesmo que eu fique 2 dias aqui esperando. Mais um gato para nos ajudar a entender. O viés da falácia de satisfação.
né? Então eu não vou buscar o mais legal, o mais interessante, o que está com as melhores condições. Eu vou buscar aquilo que me torna satisfeito minimamente. Então a gente acaba ficando com o possível. Por exemplo, eu vou escolher um carro e eu, ao invés de ver todas as possibilidades, eu vou no segunda ou terceira opção que me torna satisfeito. Se me deixou satisfeito, então tá tudo bem assim. Isso é um viés possível, tá? Última falácia para nós, a falácia de eliminação por aspectos. Então imagine que você tem uma seleção de candidatos para fazer, né? De currículos para selecionar. E você começa a eliminar aquelas pessoas que não moram perto. Eliminar aquelas pessoas que não têm uma faculdade X que eu estou procurando. Eu posso ir eliminando e perdendo toda a amostragem possível que se tem. E aqui eu dei esse exemplo de um monte de gato, porque se tu resolver, por exemplo, eliminar todos os que têm pintas amarelas, você vai eliminar outras coisas que você não estava pensando quando você só pensou em eliminar a cor amarela, tá? Então, quando os dois lados se conversam, a gente decide com a emoção, mas a gente justifica essa decisão a partir da lógica. E o contrário também pode acontecer. A gente estabelece formas racionais para iniciar o processo de desenvolvimento ali da tua decisão, mas você avalia, você aprende, você compreende as escolhas considerando as questões emocionais. Então vejam como é importante, mais uma vez, que as nossas emoções estejam aliadas da razão e não em oposição a ela. O sistema 1, gente, ele vai gerar impressões, sentimentos e inclinações que, quando endossados pelo sistema 2, tornam-se crenças, mas podem também eventualmente se tornar novos vieses que a gente vai ir alimentando, porque se torna um material ali de experiencial que a gente vai buscar depois de novo. Ou seja, a gente deve sempre rever a forma como a gente toma decisões para não cair no risco de novo, entrar num viés. Bons estudos! Everybody talks about happiness these days. I had somebody count the number of books with happiness in the title published in the last 5 years, and they gave up after about 40, and there were many more. There is a huge wave of interest in happiness among researchers. There is a lot of happiness coaching. Everybody would like to make people happier. But in spite of all this flood of work, there are several cognitive traps that sort of make it almost impossible to think straight about happiness. And my talk today will be mostly about these cognitive traps. This applies to lay people thinking about their own happiness, and it applies to scholars thinking about happiness, because it turns out we're just as messed up as anybody else is. The first of these traps is a reluctance to admit complexity. It turns out that the word happiness is just not a useful word anymore because we apply it to too many different things. I think there is one particular meaning to which we might restrict it, but by and large, this is something that we'll have to give up, and we'll have to adopt a more complicated view of what well-being is. The second trap is a confusion between experience and memory. Basically, it's between being happy in your life and being happy about your life, or happy with your life. And those are two very different concepts, and they're both lumped in the notion of happiness. And the third is, it's the focusing illusion. And it's the unfortunate fact that we can't think about any circumstance that affects well-being without distorting its importance. I mean, this is a real cognitive trap. There's just no way of getting it right. Now, I'd like to start with an example of
somebody who had a question and answer session after one of my lectures reported a story, and that was the story. He said he had been listening to a symphony, and it was absolutely glorious music. And at the very end of the recording, there was a dreadful screeching sound. And then he added, really quite emotionally, it ruined the whole experience. But it hadn't. What it had ruined was the memory of the experience. He had had the experience. He had had 20 minutes of glorious music. They counted for nothing because he was left with a memory, the memory was ruined, and the memory was all that he had gotten to keep. What this is telling us, really, is that we might be thinking of ourselves and of other people in terms of two selves. There is an experiencing self who lives in the present and knows the present. It's capable of reliving the past, but basically it has only the present. It's the experiencing self that the doctor approaches, when the doctor asks, does it hurt now when I touch you here? And then there is a remembering self. And the remembering self is the one that keeps score and maintains the story of our life, and it's the one that the doctor approaches in asking the question, how have you been feeling lately? Or how was your trip to Albania? Or something like that. Those are two very different entities, the experiencing self and the remembering self, and getting confused between them is part of the mess about the notion of happiness. Now, the remembering self is a storyteller, and that really starts with a basic response of our memory. It starts immediately. We don't only tell stories when we set out to tell stories. Our memory tells us stories. That is, what we get to keep from our experiences is a story. And let me begin with one example. This is an old study. Those are actual patients undergoing a painful procedure. I won't go into detail. It's no longer painful these days, but it was painful when this study was run in the 1990s. They're asked to report on their pain every 60 seconds. And here are two patients. Those are their recordings. And you are asked, who of them suffered more? And it's a very easy question. I mean, clearly patient B suffered more. His colonoscopy was longer, and every minute of pain that patient A had, patient B had, and more. But now there is another question. How much did these patients think they suffered? And here is a surprise. And the surprise is that patient A had a much worse memory of the colonoscopy than patient B. The stories of the colonoscopies were different, and because a very critical part of a story is how it ends. And neither of these stories is very inspiring or great, but one of them is distinctly worse than the other. And the one that is worse is the one where pain was at its peak at the very end. It's a bad story. How do we know that? Because we asked these people after their colonoscopy, and much later too, how bad was the whole thing in total? And it was much worse for A than for B in memory. Now, this is a direct conflict between the experiencing self and the remembering self. From the point of view of the experiencing self, clearly B had a worse time. Now, what you could do with patient A, and we actually ran clinical experiments, and it has been done and it does work, you could actually extend the colonoscopy of patient A by just keeping the tube in without jiggling it too much. That will cause the patient to suffer, but just a little, and much less than before. And if you do that for a couple of minutes, you have made the experiencing self of patient A worse off, and you have made the remembering self of patient A a lot better off. Because now you have endowed patient A with a better story about his experience. What defines a story, and that is true of the stories that memory delivers for us, and it's also true of the stories that we make up. What defines a story are changes, significant moments, and endings. Endings are very, very important. And in this case, the ending dominated. Now, the experiencing self lives its life.
continuously. It has moments of experience, one after the other. And you can ask, what happens to these moments? And the answer is really straightforward. They are lost forever. I mean, most of the moments of our life, and I calculated, the psychological present is said to be about 3 seconds long. That means that, in a life, there are about 600 million of them. In a month, there are about 600,000. Most of them don't leave a trace. Most of them are completely ignored by the remembering self. And yet, somehow you get the sense that they should count, that what happens during these moments of experience is our life. It's the finite resource that we're spending while we are on this earth. And how to spend it would seem to be relevant, but that is not the story that our remembering self keeps for us. So we have the remembering self and the experiencing self, and they're really quite distinct. The biggest difference between them is in the handling of time. From the point of view of the experiencing self, if you have a vacation and the second week is just as good as the first, then the 2-week vacation is twice as good as the 1-week vacation. That's not the way it works at all for the remembering self. For the remembering self, the 2-week vacation is barely better than the 1-week vacation because there are no new memories added. You have not changed the story. And in this way, time is actually the critical variable that distinguishes our remembering self from our experiencing self. Time has very little impact on the story. Now, the remembering self does more than remember and tell stories. It is actually the one that makes decisions. Because if you have a patient who has had, say, 2 colonoscopies with 2 different surgeons and is deciding which of them to choose, then the one that chooses is the one that has, the memory that is less bad, and that's the surgeon that will be chosen. The experiencing self has no voice in this choice. We actually don't choose between experiences. We choose between memories of experiences. And even when we think about the future, we don't think of our future normally as experiences. We think of our future as anticipated memories. And basically, you can look at this, as a tyranny of the remembering self, and you can think of the remembering self sort of dragging the experiencing self through experiences that the experiencing self doesn't need. I have that sense that when we go on vacations, this is very frequently the case. That is, that we go on vacations to a very large extent in the service of our remembering self. And this is a bit hard to justify, I think. I mean, how much do we consume our memories? That is one of the explanations that is given for the dominance of the remembering self. And when I think about that, I think about a vacation we had in Antarctica a few years ago, which was clearly the best vacation I've ever had. And I think of it relatively often, relative to how much I think of other vacations. And I probably have consumed my memories of that 3-week trip, I would say, for about 25 minutes in the last 4 years. Now, if I had ever opened the folder with the 600 pictures in it, I would have spent another hour. Now, that is 3 weeks, and that is at most an hour and a half. There seems to be a discrepancy. Now, I may be a bit extreme, in how little appetite I have for consuming memories. But even if you do more of this, there is a genuine question. Why do we put so much weight on memory relative to the weight that we put on experiences? So I want you to think about a thought experiment. Imagine that for your next vacation, you know that at the end of the vacation, all your pictures will be destroyed, and you'll get an amnesic drug so that you won't remember anything. Now, would you choose the same vacation? And if you would choose a different vacation, there is a conflict between your two selves. And you need to think about how to adjudicate that conflict, and it's actually not at all obvious, because if you think in terms of time, then you get one answer. And if you think in terms of memories, you might get another answer. Why do we pick the vacations we do is a problem that confronts us, with a choice between the two selves. Now,
The two cells bring up two notions of happiness. There are really two concepts of happiness that we can apply, one per self. And so you can ask how happy is the experiencing self. And then you would ask how happy are the moments in the experiencing self's life. And there are happiness for moments is a fairly complicated process. What are the emotions that can be measured? And by the way, now we are capable of getting a pretty good idea of the happiness of the experiencing self over time. If you ask for the happiness of the remembering self, it's a completely different thing. This is not about how happily a person lives. It is about how satisfied or pleased the person is when that person thinks about her life. Very different notions. Anyone who doesn't distinguish those notions is going to mess up the study of happiness. And I belong to a crowd of students of well-being who've been messing up the study of happiness for a long time in precisely this way. The distinction between the happiness of the experiencing self and the satisfaction of the remembering self has been recognized in recent years. And there are now efforts to measure the two separately. The Gallup organization has a world poll with more than 500,000 people have been asked questions about what they think of their life and about their experiences, and there have been other efforts along those lines. So in recent years, we have begun to learn about the happiness of the two selves. And the main lesson, I think, that we have learned is that they're really different. You can know how satisfied somebody is with their life, and that really doesn't teach you much about how happily they're living their life, and vice versa. You know, just to give you a sense of the correlation is about 0.5. What that means is if you met somebody and you were told, oh, his father is 6 feet tall, how much would you know about his height? Well, you would know something about his height, but there's a lot of uncertainty. You have that much uncertainty. If I tell you that somebody ranked their life 8 on a scale of 10, you have a lot of uncertainty about how happy they are with their experiencing self. So the correlation is low. We know something about what controls satisfaction of the happiness self. We know that money is very important, goals are very important. We know that happiness is mainly being satisfied with people that we like, spending time with people that we like. There are other pleasures, but this is dominant. So if you want to maximize the happiness of the two selves, you are going to end up doing very different things. The bottom line of what I've said here is that we really should not think of happiness as a substitute for well-being. It is a completely different notion. Now, very quickly, another reason we cannot think straight about happiness is that we do not attend to the same things when we think about life and we actually live. So if you ask the simple question of how happy people are in California, you are not going to get to the correct answer. When you ask that question, you think people must be happier in California, if say, you live in Ohio. And what happens is when you think about living in California, you are thinking of the contrast between California and other places. And that contrast says in climate. Well, it turns out that climate is not very important to the experiencing self, and is not even very important to the reflective self that decides how happy people are. But now, because the reflective self is in charge, some people may end up moving to California. And it's sort of interesting to trace what is going to happen to people who move to California in the hope of getting happier. Well, their experiencing self is not going to get happier. We know that. But one thing will happen. They will think they are happier. Because when they think about it, they'll be reminded of how horrible the weather was in Ohio. And they will feel they made the right decision. It is very difficult to think straight about well-being, and I hope I have given you a sense of how difficult it is. Thank you. Thank you. I've got a question for you. Thank you so much.
Now, when we were on the phone a few weeks ago, you mentioned to me that there was quite an interesting result came out of that Gallup survey. Is that something that you can share, since you do have a few moments left now? Sure. I think the most interesting result that we found in the Gallup survey is a number which we absolutely did not expect to find. We found that with respect to the happiness of the experiencing self. When we looked at how feelings vary with income. And it turns out that below an income of $60,000 a year for Americans, and that's a very large sample of Americans, like 600,000. So it's a large representative sample. Below an income of $600,000 a year. 60,000. 60,000. Yeah. $60,000 a year, people are unhappy, and they get progressively unhappier the poorer they get. Above that, we get an absolutely flat line. I mean, I've rarely seen lines so flat. Clearly, what is happening is money does not buy you experiential happiness, but lack of money certainly buys you misery, and we can measure that misery very, very clearly. In terms of the other self, the remembering self, you get a different story. The more money you are, the more satisfied you are. That does not hold for emotions. But Danny, the whole American endeavor is about, life, liberty, the pursuit of happiness. If people took seriously that finding, I mean, it seems to turn upside down everything we believe about, like, for example, taxation policy and so forth. Is there any chance that politicians, that the country generally, would take a finding like that seriously and run public policy based on it? I think that there is recognition of the role of happiness research in public policy. The recognition is going to be slow in the United States, no question about that. But in the UK, it is happening, and in other countries, it is happening. People are recognizing that they ought to be thinking of policy, of happiness, when they think of public policy. It's going to take a while. And it's not going to, and people are going to debate whether they want to study experience happiness or whether they want to study life evaluation, so we need to have that debate fairly soon. How to enhance happiness goes very different ways depending on how you think, and whether you think of the remembering self or you think of the experiencing self. This is going to influence policy, I think, in years to come. In the United States, efforts are being made to measure the experience happiness of the population. This is going to be, I think, within the next decade or two, part of national statistics. Well, it seems to me that this issue will, or at least should be, the most interesting policy discussion to track over the next few years. Thank you so much for inventing behavioral economics. Thank you, Danny Kahneman.